Você já ouviu falar sobre CDU? Ainda não? Então fica comigo, que depois da vinheta você vai ficar sabendo. Fala, minha galera linda, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à casa, canal Bíblio Responde. Hoje, meus amores, nós estamos dando início a uma outra playlist, que é a nossa CDU, que significa o quê? Classificação Decimal Universal. Então, como é o início dessa playlist, automaticamente a nossa aula de hoje vai ser o aspecto introdutório. Então vamos nessa, galera? Antes de qualquer coisa, nós temos a primeira pergunta para fazer para você. Você sabe o que é a CDU ou a Classificação Decimal Universal? Olha, a nossa CDU, que ela é mais conhecida pela sigla, a nossa CDU, ela é um sistema de classificação, assim como a nossa CDD, da nossa playlist anterior, não é? E aí, por que a gente fala que a nossa CDU é um sistema de classificação? Porque acaba sendo um processo que vai contribuir para a organização do acervo de uma biblioteca. Por isso que, de acordo com a obra Biblioteca de 2017, quando se vai estabelecer o que é a CDU, para que ela veio, quando ela surgiu, o que essa obra nos fala? A Classificação Decimal Universal, CDU, é um dos sistemas mais utilizados internacionalmente para a indexação e recuperação do assunto em sistemas de informação bibliográfica. Nesse aspecto, nós encontramos divergência entre os autores. Uns falam que a CDD, que é o sistema mais utilizado no dia de hoje. Outros falam que a nossa CDU, que é o sistema mais utilizado. Sei que, para a biblioteca universitária, a maioria utiliza a CDU. E vocês vão entender por que eles acabam utilizando mais a CDU do que a nossa CDD. Um outro aspecto em relação ao que é a CDU, essa outra fonte de informação, que é a Universidade, também de 2017, fala o seguinte: a nossa CDU é um esquema de classificação que é estabelecido de forma uniformizada e também normalizada. E esse sistema, ele é amplamente utilizado em nível nacional e em nível internacional. E qual é o objetivo da nossa CDU? Cobrir e organizar a totalidade do conhecimento humano. Para Silva, a gente olha que a nossa CDU passa a ser qualquer sistema. E esse sistema, ele se constitui de uma estrutura que tem partes intimamente relacionadas. E essas partes, além de estarem relacionadas, elas têm funções específicas. Então, elas estão dentro desse meu sistema com função específica para o processo de definição do teu número de classificação. E ele contribui com a interação desses elementos, não é, que estão dentro do nosso conjunto, no sentido de gerar o nosso número de classificação com foco no nosso número de chamada. Pergunta número 2. Você sabe de onde surgiu a CDU? Como surgiu a CDU?
por quem surgiu a CDU? Ou seja, você sabe qual é a sua origem? Então, vamos lá. Falou em CDU, gente, vocês já sabem que automaticamente esses dois senhores vão ter que aparecer lá na linha de frente. Eu tenho o Paul Otlet e tenho o Henri de La Fontaine. Esses dois cabras eram colegas. Eles trabalhavam juntos, eles eram belgas, não é? E qual era o sonho do Paul e do La Fontaine? Então, Otlet e La Fontaine, eles trabalhavam a questão do controle bibliográfico universal, né? Que é a nossa CBU, que a gente chama. E eles tinham eles idealizavam, gente, assim, cara, vamos colocar num único recipiente todas as informações, todas as publicações do mundo todo. Aí o outro, cara, gostei, vamos. Então eles começaram a elaboração de cards para tentar colocar todo o conhecimento que estava sendo publicado dentro daquele suporte para poder organizar, para poder controlar, para poder disseminar, para facilitar a disseminação, a busca, não é? Só que quando eles olharam, cara, eles falaram assim, bicho, isso vai dar um trabalho do cão, né? O que nós vamos ter que fazer? Primeiro, nós vamos ter que organizar isso aqui tá uma bagunça, isso aqui tá uma zorra, né? A gente tem que achar um jeito de organizar esse treco. Aí, vai para um lado, vai para o outro, roda, vem. Aí, o que eles fizeram? Gente, nós queremos fazer com que o nosso repositório bibliográfico universal esteja devidamente organizado, ao ponto da gente conseguir controlar todas as obras que foram publicadas em nível mundial. Aí, eles queriam que esse repositório ele servisse como um índice para todo pesquisador do mundo inteiro, para não ter que ficar igual uns loucos procurando onde está a obra, não é? Então, eu tinha uma ferramenta que poderia estar apresentando todas as publicações do mundo inteiro. Então, eles começaram, como eu já falei, a fazer aquela lista de cards, não é? E essa lista, para facilitar o usuário ou a usuária, tinha que estar apresentada de uma forma sistemática. Então, tinha que facilitar a identificação, não é? Para as pessoas, no mínimo, conseguirem entender e fazer uso daquele instrumento, não é? Mas, quando eles começaram a se deparar, eles começaram, construindo o repositório, eles começaram a perceber o quê? Eles batiam na trave. E quando queriam jogar e batia na trave, é por quê? Porque a entrada estava uma zorra. Então, eles começaram a falar bem assim, Otlet, aí, fala La Fontaine, diz uma coisa, mano, como é que a gente vai organizar essa entrada? Aí ele respondia, faço a menor ideia. E começavam, e rolhavam, e discutiam, não é? E aí o que aconteceu? Alguém teve a brilhante ideia de olhar assim, cara, nós temos no mercado um sistema que tem como obrigação representar o conteúdo das obras. E esse sistema, ele tenta abarcar o conhecimento do mundo todo. E era isso que eles queriam, um repositório que pegasse a informação do mundo todo. Aí eles, cara, tem a CDD, bicho. Vamos olhar como é que é a CDD? Afinal de contas, ela estava bombando, porque nós já vimos na playlist anterior porque o Dewey bombou no contexto da biblioteconomia, não é? Então, ele estava lá, bombando lá o Deweyzinho, bonitinho, porque essa ferramenta dele estava brilhante. Aí os nossos coleguinhas ficaram até sem cabelo, né, de tanto pensar o que é que eles iam fazer, tiveram uma ideia.
cara, vamos pegar essa CDD? Aí começaram a olhar. Quando começaram a olhar, eles falaram assim, bicho, esse negócio é legal. E agora? Só que essa CDD estava em inglês. E eles falaram assim, rapaz, o nosso povo, pela idade que já tem, ou pela falta de interesse, não vão conseguir manusear a CDD, porque eles não sabem falar inglês, eles só falam francês. E agora, o que nós vamos ter que fazer, rapaz? Aí eles começaram a pensar, aí o que eles fizeram? Entraram em contato com o nosso querido Dewey. Eles foram lá e, Dewey, cara, olha, eu sou o outro Léo, o outro eu sou La Fontaine, a gente gostou muito do seu sistema, nós queremos fazer um repositório bibliográfico universal e queríamos utilizar a CDD como sendo a base desse sistema. Aí, evidentemente, que o Dewey ficou todo metido a besta. Nossa, meu sistema, bicho, vai ser a base desse repositório. Olha lá, vou ficar famosão, mais do que eu já tô no mundo todo. Aí, o que vocês querem, meus amigos, então? Aí eles... É porque o negócio é o seguinte, o povo não sabe inglês, né? O povo... Eles falam francês e pela idade eles não vão conseguir mais aprender, tem muita resistência. Então a gente queria te pedir um favor. Você autoriza a gente pegar o teu instrumento e traduzir para o francês? Jogaram, né? Não, eu já tenho. Então vamos lá, na cara dura, perguntar se o dono da obra permite que a gente traduza. E aí o que aconteceu, gente? O nosso Dewey autorizou, que não é besta, né? Ele vai ficar famoso, bicho. Então, vamos lá, meus colegas. Podem traduzir para a língua francesa. Rapaz, o Paul e o Henri ficaram felicíssimos, porque eles conseguiram a autorização do dono da obra em traduzir a CDD para a língua francesa, no intuito de quê? De passar a implementar o seu repositório bibliográfico universal. E aí o que eles fizeram? Vamos começar a trabalhar, galera. E aí, quando eles começaram a estudar esse sistema e traduzir para a língua francesa, eles olharam que esse sistema ele tinha um problema em relação à complexidade em agregar os conteúdos para representar de forma numérica o que a obra tinha. Então, aí foi o segundo chute na trave, né? Eles não estavam conseguindo representar de forma qualitativa o conteúdo das obras. Então, eles perceberam que a CDD ela era limitada. Então, não tinha como fazer o que eles queriam. E aí eles pensaram, até que apareceu uma luz. Um falou assim, bicho, vamos adaptar? A gente vai traduzindo e já vai adaptando. É pouca coisa, bicho. Ninguém vai nem perceber. A gente coloca com adaptação. A gente pede autorização do Dewey para não dizer que a gente está mexendo no material dele. Vamos adaptar? Que se a gente adaptar, a gente consegue satisfazer a nossa necessidade. Aí o outro, eu topo. Então, vamos nessa. Então, eles começaram a traduzir e adaptar o material, não é? E aí, cada vez que eles começavam a querer representar o conteúdo de uma obra, eles foram tentando colocar elementos que pudessem agregar os assuntos para melhor representar aquela obra. E qual foi a solução? Símbolos. Então eles começaram a colocar símbolos, porque lá na nossa CDD só tinha um único ponto que vem após o nosso primeiro bloco de 3
números. Aí eles começaram, vamos colocar símbolos, então passou a ter sinal, passou a ter ponto, passou a ter parênteses, passou a ter aspas, passou a ter outros elementos que foram sendo incorporados no sentido de permitir que o conteúdo fosse agregado e melhor representar esse material. Só que aí, galera, quando eles começaram a agregar a partir desses símbolos, quando eles começaram a relacionar e interrelacionar os assuntos para gerar um número complexo, eles foram começando a tentar não mexer muito no sistema do Dewey, né? Eles queriam o quê? Apresentar características que fossem comuns a vários assuntos, no sentido de poder estar o quê? Agrupando esses assuntos em uma lista independente das minhas tabelas, porque nós tínhamos a tabela na nossa CDD. Só que aí, o que acontece? Quando eles começaram a colocar elementos novos, elementos complementares, quando começaram a colocar símbolos, aí vem a minha terceira pergunta para você, meu querido ou minha querida. Tu sabes o que acabou resultando este processo de implementação da minha CDD? Meus amores, é o seguinte: Paul Otler e Henri de La Fontaine acabaram não traduzindo a CDD. Eles acabaram criando um novo sistema, que é a minha CDU. Eles mudaram tanto, mas tanto, que deixou de ser implementação. Deixou de ser pequenos ajustes. Eles mudaram tudo, o que acabou resultando em um outro sistema, tá? E aí o que acontece? O resultado disso foi um esquema mais rico e mais elaborado do que a minha CDD. Esse primeiro momento, a primeira edição, quando eles publicaram logo, esse sistema ele já tinha aproximadamente 33 mil subdivisões. Aí, o que acontece? A partir desse novo sistema, nós tivemos o seguinte: o aumento da capacidade de síntese, ou seja, a possibilidade de estar representando assuntos complexos e de classes diferentes por meio de combinações, de associações, de agrupamento. Então, esse novo sistema ele conseguiu incorporar ao princípio do processo de facetas, ele conseguiu representar de forma multidimensional o meu assunto. Então eu passei a representar aquela obra de uma maneira muito mais certa, porque na CDD eu não tinha um número certo, então eu pegava algo aproximado. Isso quer dizer que naquela época, naquele contexto, esse novo sistema passou a ser um avanço ainda maior do que foi o avanço da minha CDD. Eu acho que Dewey ficou pé da vida, né? Porque ele deixou de ser o bambambam, passou a ser quem? Paul Otler e Henri de La Fontaine. E ele ainda falando, bando de filho da mãe, eu apresentei, deixei para fazer o meu sistema e eles acabaram fazendo outro em vez de só traduzir o meu, não é? Então, tirando as brincadeiras, o que a CDU passou a ter em relação à minha CDD? Ele substituiu aquele ponto que eu tinha depois de 3 elementos, um único ponto, por 2 pontos,
que pode ser 2 pontos simples ou 2 pontos duplos, como nós iremos ver nas outras aulas, não é? Ele deixou de ser um sistema extremamente hierárquico e passou a ser um esquema que era estabelecido a partir de aspectos. Então, deixou de ser só enumerativo e passou a ser feito por aspectos. Ele deixou de ter uma notação simples, como era a minha CDD, que era só uma coisinha, né, que a gente chamava de notação simples e pura, e passou a ser uma notação mista, porque ele passou a fazer uso tanto de número quanto de símbolos, não é? E aí, nós temos a nossa pergunta número 4 para você. Qual é o nome desse sistema, então? É fácil, né, Guilhermina? Vai ser CDU, Classificação Decimal Universal. Aí é que tu te engana, meu coração. A primeira edição, primeiro lançamento que Paul Otler e Lafontaine dispararam no mercado em relação a esse novo sistema de classificação foi intitulado Manual de Repositório Bibliográfico Universal. E aí, só a partir da segunda edição é que nós passamos a conhecer esse sistema como Classificação Decimal Universal, ou simplesmente CDU, como nós conhecemos. E aí, nas próximas aulas, nós iremos aprofundar sobre esse mundo da CDU. E vocês vão amar com toda certeza. Eu amo, pelo menos, não é? E com isso, meus amores, a nossa aulita vai chegando ao final. Se caso você gostou do que viu, gostou do que ouviu, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais. E não te esquece, compartilha esse vídeo com a tua turma. Se isso é bom para ti, vai ser bom para ela também. Fica bem, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!